da cruz era só o começo de uma história de amor. Vinde, benditos do meu Pai, tomai posse do reino preparado para vós. Mateus 25. Queridos irmãos e irmãs, estamos unidos e reunidos nesta quarta-feira da oitava da Páscoa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Para a reflexão deste dia, vamos acompanhar o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, já no capítulo 24, versículos 13 a 35. Nesse mesmo dia, eis que 2 discípulos viajavam para um vilarejo chamado Emaús, que ficava a uns 10 quilômetros de Jerusalém. Eles iam conversando sobre todas essas coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e pôs-se a caminhar com eles. Mas os olhos deles estavam como que embaçados e não o reconheceram. Jesus lhes disse: sobre o que vocês estão falando enquanto caminham? E eles pararam com o rosto triste. Um deles, chamado Cleofas, lhe disse: será você o único estrangeiro em Jerusalém que não sabe das coisas que aí aconteceram nesses dias? Ele perguntou: que coisas? Responderam-lhe: o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em ações e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos chefes dos sacerdotes e nossas autoridades o entregaram para que fosse condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que seria ele o libertador de Israel. Mas agora, além de tudo, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. Algumas mulheres do grupo, porém, nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo. Voltaram então dizendo que haviam tido uma visão de anjos, os quais diziam que Jesus está vivo. Alguns dos nossos também foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito, mas não viram Jesus. Então ele lhes disse: ó insensatos e lentos de coração para acreditar em tudo o que os profetas anunciaram. Será que não era preciso que o Messias sofresse tudo isso e entrasse na sua glória? E explicou-lhes o que dizia respeito a ele em todas as Escrituras, começando por Moisés e percorrendo todos os profetas. Quando estavam perto do vilarejo para onde iam, ele deu a entender que seguiria adiante. Mas eles insistiam: fique conosco porque já é tarde e o dia está terminando. Então ele entrou para ficar com eles. E estando com eles à mesa, tomou o pão, abençoou, partiu e deu a eles. Então os olhos deles se abriram e o reconheceram, mas ele ficou invisível diante deles. E disseram um ao outro: não é que o nosso coração ardia enquanto ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Na mesma hora se levantaram e voltaram a Jerusalém. E aí encontraram reunidos os 11 e seus companheiros que diziam: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E eles, por sua vez, contaram o que tinha acontecido pelo caminho e como o haviam reconhecido quando ele partiu o pão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que belo relato de Jesus, caminhando com os seus discípulos. Um era chamado Cleofas, o outro não foi identificado, pois pode ser cada um de nós hoje. É Jesus quem segue ao encontro deles, que conversa, que ensina, que partilha, mas eles não o reconhecem. Mesmo diante do formato de apresentar o testamento, as Escrituras, eles não perceberam que era Jesus que estava ao lado deles.
A tristeza naquele momento batia-lhes o coração por tudo o que havia acontecido. Jesus havia ressuscitado. Sua aparição era corpórea, revestida de uma outra aparência não reconhecida. De fato, eles não perceberam quem ele era. Como de outras vezes, aquele caminheiro desconhecido, ou mesmo aquele jardineiro, como desconhecido na praia, porém, dos que sua aparência viviam à vista, podemos também salientar a cegueira daqueles que não são capazes de vê-lo. Hoje, isso acontece. Quantas vezes Jesus está do nosso lado, ao lado do irmão que precisa, dos que passam dificuldades, provações, e Ele se apresenta para ser luz em nossas vidas, para nos aconselhar, para nos deixar pedir socorro. Enfim, meus irmãos, podemos dizer que às vezes não o conhecemos, mas assim como os discípulos de Emaús, aceitamos como companheiro de viagem. Ao falar do acontecido lá em Jerusalém, são eles próprios que não entendem o que realmente de fato tinha acontecido, mesmo diante dos fatos recentemente. Eles se frustram, porque o Senhor prometera libertar Israel. Ao chegar na aldeia, comem juntos e a beleza do gesto o reconhecem pelo partir do pão. Ele pede a bênção do pão. Pelo alimento lhe abre os olhos. A sua identidade ela foi revelada. Olha que alegria, seus corações estavam abrasados, como diz o Evangelho. E logo em seguida, Jesus desaparece novamente. Passam de caminheiros para regressar a Jerusalém e se tornarem mensageiros do Senhor. E vão ao encontro dos discípulos. Fica sempre, Senhor, conosco. Esteja sempre, Senhor, em nossa direção. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, neste dia quero desejar muitas bênçãos e alegrias pelo aniversário de Franci Cleide, esposa de Paulo, pelo aniversário de Padre Jadailson, pelo aniversário de Carminha, esposa de Ipojucã, do SC, e de Áurea Ramos, da Catedral. Rezo hoje pela alma de Beto, do Anel do Brejo, um amigo que nos deixou, como também por todos os pedidos e preces que nos estão sendo colocados diariamente neste tempo de Páscoa, que o Senhor ressuscitado esteja presente em nossas vidas intensamente e possamos propagar o anúncio do amor do Senhor por todos nós. Queridos irmãos, queridas irmãs, oremos a Jesus Cristo que entregou a morte por nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação, e aclamemos. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Cristo Salvador, que ressuscitando entre os mortos, nos restituístes a esperança da vida imortal, santificai neste dia os nossos corações com a graça do Espírito Santo. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Vós que viveis e reinais gloriosamente na Assembleia dos Anjos e dos Santos, recebei a adoração que vos aprestamos em espírito e em verdade neste tempo santo da ressurreição. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória.
Cristo Jesus, salvai-nos e derramai a vossa misericórdia sobre o povo que vive na esperança da ressurreição. Conservai-nos hoje e sempre livres de todo mal. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Cristo, Rei da glória de nossa vida, reúne todos os fiéis na alegria que não tem fim, quando vierdes no último dia manifestar ao mundo a glória de vosso poder eterno. Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Cada um neste momento faz seu pedido e prece, se coloca diante do Senhor. Faz sua oração. Ele apareceu em meio aos discípulos a caminhar, falava de amor e o som de sua voz abrasava os seus corações e diziam: Senhor, fica conosco, é tarde o dia de... E juntos, na alegria do ressuscitado, possamos dizer: Salvai-nos, Senhor, pela vossa vitória. Oremos. Ó Deus, que nos alegrais todos os anos com a solenidade da ressurreição do Senhor, concedei-nos pelas festas que celebramos nesta vida chegar às eternas alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, ó Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, fiquem em paz, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Aleluia, aleluia. Graças a Deus, aleluia, aleluia.